Como entender o relatório Focus emitido lá pelo Banco Central, que traz parâmetros para a gente entender qual o rumo da taxa de juros no país. Tu que é do mercado imobiliário sabe que a taxa de juros influencia diretamente nas vendas, se tu é corretor, se tu é correspondente bancário. Então hoje eu vou te ensinar a ler esse documento, a entender, ver o que está acontecendo agora, nesse mês, e entender o que a gente tem aí para os próximos meses. E com esse relatório tu vai ter um norte para saber como andam as coisas no Brasil e como a gente pode linkar isso no mercado imobiliário. Mas antes tu vai curtir esse vídeo aqui para dar uma alavancada nele, e se tu ainda não é aluno do Financiamento Pro e tu tiver a sorte de eu estar com as inscrições abertas para a Jornada do Financiamento, que é meu evento gratuito, ou se já não tiver mais aberta, tu vai clicar aqui embaixo, a gente vai ter o link para fila de espera, certo? Link para fila de espera. Na gravação desse vídeo, a gente está com as inscrições abertas da Jornada do Financiamento, que é o maior evento gratuito online do Brasil sobre financiamento imobiliário, onde eu te ensino tudo o que tu precisa saber para fechar mais negócio. Sendo corretor, sendo correspondente, te ensino sobre crédito, sobre clientes condicionados, clientes reprovados, sobre para cotista, se tem, se não tem, sobre Minha Casa Minha Vida. Te ensino tudo o que tu precisa e tu vai se tornar uma autoridade. Aqui embaixo tu pode te inscrever. Bom, quando a gente fala de taxa de juros, e aí eu vou ensinar vocês na questão do relatório Focus, porque a gente tem no Brasil que as taxas oscilam, né? Durante a pandemia a gente estava lá em 2% de taxa de juros, de 2% a gente saiu para 13,75% e a gente foi descendo na gravação desse vídeo, a gente está com 10,5%. Mas, Murilo, por que a taxa de juros sobe? Por que ela desce? Por que a gente não mantém sempre baixo para ter mais empréstimo? Porque é assim, né? Quando a gente está com a taxa de juros mais baixa, a gente tem mais empréstimos, juros mais baratos. E além dos juros mais baratos, a gente tem um cenário que traz o quê? Crédito mais fácil, mais acessível. Que isso, para mim, é muito mais importante do que os juros mais baratos. Por quê? Se a gente tem uma taxa de juros de 9%, ou 9,5%, impacta muito pouco a diferença. Só que às vezes a gente tem uma taxa de 9 que é aprovando mais clientes, né? Porque a gente teve momentos, por exemplo, em 2023, a taxa de juros estava super alta, 13,75, os clientes que estavam aprovando é só o cliente que a gente chama o alto escalão, né? O cliente que é rating A, o cara que é muito bom. E quando a taxa de juros no Brasil começa a cair, o dinheiro para os bancos fica mais barato e o banco pode se expor um pouco mais ao risco e ele começa a abrir para outros clientes poderem financiar também. Então esse movimento é muito importante. Por isso que a queda na taxa de juros é tão importante e valiosa. Para vocês terem uma noção, em abril de 24, a taxa de juros começou a cair, ela veio caindo, né? Em abril de 24, a própria Caixa facilitou as análises de crédito. Ou seja, ela viu, opa, tá numa tendência de queda, vou abrir um pouco aqui a torneirinha para emprestar mais. Então, esse movimento é muito importante. Só que para isso, para prever o que vai acontecer e fazer previsões muito assertivas, né? Vocês veem que eu faço várias previsões, eu vou trazer um pouquinho da dinâmica aqui. Realmente vai ser bem por cima, mas para vocês entenderem os principais parâmetros, porque vão ter outros, tá? Se a gente pegar, e eu ainda vou fazer aqui no YouTube uma aula mostrando sobre uma ata completa do Conselho Monetário, né, o que eles analisam, mas aqui eu já consigo te dar um norte para te saber ver aquele documento e não ficar boiando, né, não ficar por fora. Eu vou mostrar aqui para vocês agora exatamente isso. Olha aqui, o que temos aqui? Relatório Focus. Esse relatório, ele vai trazer 4 indicadores, tá? 4 indicadores que eu vou mostrar para vocês cada um deles. Primeiro indicador, IPCA, tá? IPCA, que nada mais é do que a inflação, tá? Nada mais é do que a inflação. Então, o IPCA, o que o relatório vai dizer aqui? Ele vai dizer qual que é a perspectiva desse relatório para terminar o ano. Sempre vai ser terminar o ano, o relatório da Focus. Então, quando vocês vê 2024, não é o que está agora, hoje. Não é isso. Tem gente que acha, pô, baixou, subiu, que legal. Não, não é o que tá. É simplesmente a meta. Isso aqui é o que eles acham que vai chegar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Aqui, esse relatório, que foi o último que saiu no final de agosto,
de 24 disse que, ó, a gente vai terminar em 2024 com 4,26 e a gente vai terminar 2025 com 3,92 de inflação. Quais são os outros indicadores? Eu vou explicar no detalhe como enxergar isso aqui. O outro é o PIB. Por que o PIB é importante? Porque, de fato, quando a gente tem um PIB alto, o país crescendo, isso tende a aquecer mercado. Quando aquece mercado, a gente consegue aí entender que a inflação pode baixar, pode subir, mas o PIB, estando positivo, o PIB alto, é benéfico para o país, para as contas públicas, né? Para a gente não ter um déficit nas contas e tudo mais. Tem um item aqui que eu acho super importante, que é o câmbio, e eles olham o câmbio através do dólar. Por quê? Porque o mercado americano, ele rege demais, mas demais mesmo, os produtos, principalmente exportação. E aí o que acontece? Quando a gente tem um câmbio muito defasado, né, um câmbio com muita diferença de valor, isso afeta demais nossa economia, que é uma economia de exportação. Então, o câmbio também é muito importante, eu vou falar pouco dele hoje, a gente pode falar mais numa ata, mas, por exemplo, quando os Estados Unidos dizem que vai baixar a taxa de juros no país, isso reflete no Brasil também. Então, esse é um dos pontos que o Copom está analisando para baixar a Selic. E lembrando, o relatório da Focus, ele não tem a ver com o Copom. São empresas, né, entidades diferentes. A Focus faz um relatório dizendo o que ela acha. O Copom regula a Selic. Então, esse relatório da Focus, ele diz o quê? Que, ó, para eles, né, para o Banco Central, vai terminar a Selic em 10,5 em 2024, ou seja, igual está hoje, e 10,00 no final de 2025, ou seja, no final do ano que vem, terminaria em 10%, ou seja, uma redução só de 0,5% em mais de um ano, né, de reuniões. E a gente tem reuniões aí a cada 45 dias. Então, deixa eu explicar aqui uma coisa. O IPCA, que é a inflação, é o índice que eu diria que desses aqui, se for diretamente proporcional à Selic, a taxa de juros, é o principal. Por quê? Quando a gente tem uma inflação baixa, a gente consegue reduzir a taxa de juros. Agora, se a inflação está alta ou subindo, a única maneira de segurar que essa inflação suba, subindo também a taxa de juros. Por quê? E aí vocês vão entender aqui uma dinâmica de mercado. Vocês sabem que nas minhas aulas ou aqui no YouTube, nos meus alunos do Financiamento Pro também, se tu não é aluno ainda, entra na lista de espera. Se tu tiver a oportunidade de participar da jornada, que é meu curso gratuito, participa, vai estar aqui embaixo se estiver disponível. Mas eu gosto muito de trazer um pouco de mercado para vocês terem conhecimento. Vocês poderem conversar com o cliente sobre alguns pontos desses em uma situação que apareça, vai trazer autoridade para vocês e vai trazer venda. Agora, vocês estarem por fora, muitas vezes vai acabar perdendo um negócio, né? Então, saber o que está acontecendo, saber as dinâmicas, eu treino vocês para isso. Esse é o meu objetivo dentro do mercado imobiliário, deixar vocês cada vez mais competentes para fechar mais negócio, beleza? Então, quando a gente tem a inflação alta, normalmente a gente tem que ter a taxa de juros também alta para conter. Por quê? Porque com a taxa de juros alta, a gente reduz as compras, certo? Porque a inflação é o preço das coisas subindo, né? Preço da carne subindo, exemplo bobo aqui. Preço da carne está subindo. Se a gente está com uma taxa de juros muito baixa, muita gente tem acesso a crédito, então as pessoas vão comprar mais. Porque a taxa de juros no cheque especial está mais barata, no cartão de crédito está mais barato, pega empréstimo. Então as pessoas vão lá e compram mais carne, mais carne, mais carne. Comprando mais carne, o que acontece? Os donos dos frigoríficos, olha, pô, tá vendendo, né? Tem demanda. Quando tem demanda alta e a quantidade de produtos é a mesma, o que eles têm que fazer? Subir o preço. Então, quando tem muita gente comprando uma coisa, só preço. Pô, loteamento. Lançou o loteamento. Todo mundo comprou. Explodiu em 2 dias de venda. O que acontece logo depois? Sobe preço. O que a Selic faz? Bom, se a inflação está subindo ou alta, eles vêm, opa, deixa a Selic alta, sobe, diminui consumo no país. E com a redução do consumo, o cara que vendia carne, antes ele vendia 1.000 quilos por mês, agora ele está vendendo só 500 quilos. Ele fala, opa, vou ter que baixar o preço. Se eu baixar o preço, eu vendo mais. E aí, acontece de reduzir a inflação. E funciona na construção civil. Comprar ferro, comprar tijolo, funciona para tudo. Então, a Selic, ela é um instrumento do governo para segurar a inflação e para regular aí as taxas de juros. Beleza? Deu para entender? Só que eu preciso dizer mais uma coisinha ainda nessa aula. Eu sei que é uma aula tocada, né? Mas é importante vocês verem que aqui a gente tem umas setinhas para cima e para baixo. O que indica essa setinha?
Simplesmente, essa setinha diz se de uma projeção para outra do Copom, o Copom faz várias projeções durante o ano. Por exemplo, a próxima, que vai sair agora em meados de setembro, por exemplo, a próxima do Copom, ela vai dizer, por exemplo, a última, o IPCA estava mais baixo, devia estar 4,23, por exemplo. Aí, como subiu essa projeção, vem uma setinha para cima nessa aqui. Se baixar na próxima reunião, no próximo relatório, se baixar, ela vem com uma setinha para baixo. E quando da última versão do relatório para a próxima não mudou nada, por exemplo, aqui na Selic, eles já tinham dito. Na última eles já tinham falado, vai terminar 2024 com 10,5 e 2025 vai terminar com 10, né? Igual o câmbio, ó, eles falaram, ó, ano que vem o câmbio 5,30, mas esse ano, segundo o nosso último relatório, a gente viu que vai subir um pouco mais. Então, as setinhas, ele é simplesmente um indicador de, no último relatório, estava mais baixo ou estava mais alto. E aí, o que a gente tem que acontecer para essa taxa Selic cair? Primeiro, vir setinhas para baixo aqui e provavelmente aqui no IPCA, setinhas para baixo também seria o ideal. Já no PIB, quanto mais setinhas para cima, melhor. O câmbio depende muito, tá? Mas para baixo seria interessante que nossa moeda estaria mais forte. Então aqui é um resumão do relatório da Focus. Agora tu pode ler ele com propriedade, tu pode rever essa aula, tu pode te inscrever na lista de espera do Financiamento Pro ou na jornada do financiamento, se ela tiver ainda disponível. E com isso vai te ajudar a ter mais autoridade, mais conversa e saber o que está acontecendo com o mercado. Porque a gente tem que saber quando a gente coloca mais energia em um setor, em outro. Por exemplo, quando a gente está com uma taxa de juros alta, a gente tem muita oportunidade, por exemplo, para investidores. A gente tem oportunidade em vários momentos para investidores. Não vou entrar nesse mérito agora. A gente tem muita oportunidade quando a taxa de juros está alta no programa Minha Casa Minha Vida, porque não afeta. A taxa é subsidiada. Então, saber disso aqui é essencial e tu vai dar teu like aqui, vai te inscrever na jornada ou entrar na fila de espera do Financiamento Pro para eu trazer sempre conteúdo atualizado para ajudar tu, que é do mercado imobiliário, que é corretor, que é correspondente bancário, que é gerente de banco, a vender muito mais, assim como eu faço dentro do Financiamento Pro, que é o meu curso fechado, que tem mais de 2.000 alunos e a gente tem uma comunidade super, super, super engajada e a gente vende muito mais lá dentro. Então, me acompanhem e até o próximo vídeo.